Você está prestes a conhecer lugares tão incríveis que parecem mentira, mas são reais. Embarque agora numa jornada visual que vai fazer você sonhar acordado. Sem filtros, sem roteiros prontos. Só os destinos mais espetaculares da Terra. E uma certeza: você nunca mais vai olhar o mundo do mesmo jeito. Vamos começar nossa aventura nas também conhecidas como Ilhas de Charles Darwin, as enigmáticas Ilhas Galápagos. Um lugar tão isolado, tão selvagem, que a própria natureza decidiu fazer as coisas do seu jeito. Um arquipélago vulcânico no meio do Oceano Pacífico, pertencente ao Equador. E um dos ecossistemas mais raros e fascinantes do planeta. Foi aqui que Charles Darwin encontrou a chave para a teoria da evolução, ao observar animais que não existem em nenhum outro lugar do mundo. E até hoje, visitar Galápagos é como entrar num planeta paralelo onde o ser humano é só espectador. Nas Galápagos, as iguanas nadam. Os pinguins vivem ao lado de leões marinhos, e as tartarugas gigantes podem viver mais de 150 anos. Os animais não têm medo de você, porque aqui eles nunca foram caçados. Eles simplesmente existem. O mar é cristalino, repleto de vida colorida. As trilhas atravessam terrenos de lava negra, florestas de cactos e praias de areia vulcânica. E a cada canto, você encontra uma criatura que parece ter saído de um documentário da National Geographic. Mas ali, diante de você, ao vivo. É como se a Terra tivesse guardado essas ilhas como um relicário do que ela é capaz de criar, quando o tempo é o único artista em ação. Galápagos não é só um destino, é um lembrete de que a vida é diversa, resiliente, bela e surpreendente. E que ainda existem lugares onde tudo segue seu próprio ritmo. Sem pressa, sem medo, sem filtros. Você chegou até aqui porque ama viajar com os olhos e com a alma. Então aproveita esse momento para se inscrever no canal Trilhas e Destinos, deixar o seu like e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum roteiro épico como este e nos ajuda a continuar produzindo toda semana novos lugares do mundo para você conhecer. O nosso próximo destino é uma paisagem tão irreal que parece saída de um sonho. Saímos da força selvagem da América do Sul e aterrissamos agora na Eslovênia, em um cenário que parece ter saído das páginas de um livro encantado. Este é o Lago Bled, um espelho d'água glacial cercado por montanhas e florestas, onde um pequeno barco leva você até uma ilha com uma igreja medieval no centro do lago. Ao fundo, um castelo se ergue no alto de um penhasco, vigiando as águas tranquilas há mais de 1000 anos. Sim, isso existe, e você pode conhecer sem sair do lugar. Dizem que quem sobe os 99 degraus da escadaria da ilha e toca o sino da igrejinha com o coração puro, tem um desejo atendido. E todos os anos, centenas de casais escolhem esse lugar mágico para se casar, como se o amor morasse ali. As águas são de um azul profundo, que muda conforme a estação. No inverno, o lago congela e vira uma pintura gelada. No verão, reflete o céu em tons dourados, e em qualquer época, é simplesmente inesquecível. Agora, seguimos rumo ao Atlântico Norte, onde o céu parece tocar o mar e a neblina dança entre penhascos gigantes. Bem-vindo às enigmáticas Ilhas Faroé, um arquipélago quase esquecido entre a Islândia e a Noruega, e um dos segredos mais bem guardados da Europa. Aqui, o verde é mais intenso, o silêncio mais profundo, e as paisagens parecem saídas de uma lenda nórdica. Penhascos dramáticos se erguem sobre o oceano,
onde revoadas de pássaros circulam livremente pelos céus acinzentados. É o tipo de lugar onde o tempo desacelera e cada respiração vira contemplação. Apesar de pertencerem à Dinamarca, as Ilhas Faroé têm língua, cultura e até bandeira própria. E sabe o que é mais impressionante? Existem mais ovelhas do que pessoas por lá. É tão remoto que muitas trilhas levam a vilarejos onde o correio chega, de helicóptero. O lugar mais icônico? Gassadalur, um vilarejo isolado no alto das montanhas, com menos de 20 moradores, e uma cachoeira que cai direto no mar. A cena é tão perfeita que virou o cartão postal do arquipélago. Quem chega ali tem a sensação de estar no fim do mundo, e ao mesmo tempo no começo de tudo. Essa viagem agora nos leva para uma das ilhas mais icônicas e desejadas do planeta, Santorini, no coração do mar Egeu, na Grécia. Imagine casinhas brancas empilhadas nos penhascos, cúpulas azuis que parecem tocar o céu e o mar de um azul tão intenso que hipnotiza. Santorini é aquele lugar onde cada esquina parece um cartão postal, onde cada pôr do sol é um espetáculo que para tudo, literalmente. E não é só beleza. Santorini é, na verdade, a cratera de um antigo vulcão. A ilha ganhou sua forma atual após uma erupção colossal que aconteceu há milhares de anos e que, segundo algumas teorias, pode estar relacionada até à lenda da cidade perdida de Atlântida. Por aqui, o dia começa com caminhadas pelos vilarejos de Oia, Imerovig e Fira, que oferecem vistas surreais da caldeira e do mar infinito. Depois, o convite é para relaxar nas praias de areia vulcânica, como a Praia Vermelha e a Praia Preta, com cenários únicos no mundo. E claro, quando o sol começa a descer, todo mundo se reúne nos mirantes de Oia para assistir ao pôr do sol mais famoso do planeta. E acredite, ele faz jus à fama. O céu se pinta de laranja, rosa, roxo e dourado, refletindo no mar e nas casinhas brancas. É simplesmente inesquecível. Santorini não é só uma viagem. É um daqueles lugares que faz você entender, com os próprios olhos, por que certos destinos se tornam lendas. Vamos continuar nossa aventura nas imponentes cataratas do Iguaçu, onde existem mais de 275 quedas, espalhadas por quase 3 quilômetros. O nome Iguaçu vem do Tupi-Guarani e significa água grande. A cada segundo, mais de 1,5 milhão de litros de água despencam dessas quedas colossais. É tanta água que em apenas 1 minuto, as cataratas do Iguaçu despejam o equivalente a 36 piscinas olímpicas sobre as rochas. Um espetáculo tão intenso que você sente no peito antes mesmo de ouvir. Em épocas de cheia, esse número pode ultrapassar os 12 milhões de litros por segundo, o que dá mais de 700 milhões de litros por minuto, uma verdadeira avalanche líquida. O ponto mais impactante, a temida Garganta do Diabo, tem um formato em U com mais de 80 metros de altura, o equivalente a um prédio de 25 andares, onde o som da água atinge um nível quase ensurdecedor. É como olhar diretamente para a boca da terra. A névoa sobe tão alta que forma nuvens, e quando o sol bate no ângulo certo, um arco-íris duplo aparece, como se a natureza estivesse dando um show só para você. Essas cataratas se dividem entre o Brasil e a Argentina, e são tão monumentais que já foram escolhidas como uma das 7 maravilhas naturais do mundo, onde a força da natureza cria um cenário mágico e exuberante. Dizem que se você fechar os olhos por alguns segundos na passarela da garganta, consegue sentir o chão vibrar. E em dias de muita chuva, é como estar no meio de um furacão de água e vento. Caminhar sobre aquela passarela, com a névoa tocando seu rosto e o som das águas ecoando no corpo inteiro, é uma experiência que nem foto, nem vídeo consegue traduzir. Da cidade perdida, esculpida na rocha,
Do frio místico das Ilhas Faroé, cruzamos desertos dourados até chegarmos ao coração do Oriente Médio. Em meio às montanhas avermelhadas da Jordânia, repousa uma joia escondida por séculos. Petra, a cidade esculpida diretamente nas pedras. Conhecida como a Cidade Rosa, Petra foi construída há mais de 2000 anos por um povo nômade, os nabateus. Eles moldaram templos, tumbas e palácios inteiros nos desfiladeiros da região, criando uma cidade monumental, sem usar cimento, apenas a força da pedra e do tempo. Petra ficou escondida por quase 1000 anos, até ser redescoberta por um explorador suíço em 1812. Desde então, virou Patrimônio Mundial da Unesco e uma das 7 novas maravilhas do mundo. O primeiro impacto acontece após uma caminhada por um estreito cânion chamado Siq, com paredes de até 80 metros de altura. E então, como mágica, surge o Tesouro de Petra, uma fachada esculpida com perfeição milimétrica que mais parece o cenário de um filme de aventura. E por falar nisso, se esse lugar parece familiar, talvez você o tenha visto em Indiana Jones e a Última Cruzada, mas nada, absolutamente nada, se compara a estar ali, ao vivo. Mas a aventura ainda não acabou. No próximo destino, saímos do deserto e mergulhamos em um mundo de sal e reflexos, onde o céu e a terra se fundem em uma ilusão perfeita. Prepare-se para um espetáculo natural como você nunca viu antes. Então aproveita esse momento para se inscrever no canal Trilhas e Destinos, deixar o seu like e ativar o sininho. Depois da grandiosidade esculpida em pedra de Petra, é hora de viajar para outro planeta. Ou pelo menos, é essa a sensação ao chegar ao Salar de Uyuni, na Bolívia. O maior deserto de sal do mundo e, sem dúvida, um dos lugares mais impressionantes da Terra. O salar foi formado a partir de um antigo lago pré-histórico que evaporou, deixando para trás mais de 10 bilhões de toneladas de sal. É tão grande que pode ser visto do espaço. E mais, é um dos maiores reservatórios de lítio do planeta. Imagine uma imensidão branca, plana e silenciosa que se estende até onde a vista não alcança. E quando chove? O sal se transforma num gigantesco espelho natural, refletindo o céu com tanta perfeição que você perde a noção do que é chão e do que é infinito. Milhares de viajantes do mundo inteiro vêm aqui só para capturar a ilusão surreal do céu duplicado. Um lugar onde o horizonte desaparece e você parece caminhar entre as nuvens. Andar pelo salar é como estar dentro de um sonho sem limites. Um cenário que muda a cada passo, cada raio de sol, cada gota de água. Um daqueles poucos lugares onde o silêncio fala alto e tudo dentro de você se aquieta. Prepare-se para um dos lugares mais impressionantes e fotogênicos do planeta, o Lago Moraine, escondido no coração das montanhas rochosas canadenses, dentro do Parque Nacional de Banff, na província de Alberta. Imagine um espelho de água azul turquesa tão intenso que parece impossível ser real. Mas ele é. Essa cor surreal vem da farinha de rocha, partículas de sedimentos glaciares que, suspensas na água, refletem a luz solar, criando esse tom hipnotizante que parece até digital. Ao redor, 10 picos nevados cercam o lago, formando o lendário Valley of the Ten Peaks, um anfiteatro natural que rouba o fôlego de qualquer um. É um daqueles lugares que, mesmo olhando ao vivo, você se pergunta se aquilo é realmente real. E não é só sobre olhar. Aqui você pode fazer trilhas, como a famosa Rockpile Trail,
que leva ao mirante mais icônico do lago, ou alugar uma canoa e deslizar lentamente sobre essas águas cristalinas, cercado por florestas de pinheiros, montanhas nevadas e silêncio absoluto. No inverno, o lago se congela, as trilhas ficam cobertas de neve e o cenário se transforma em um mundo branco, silencioso e encantado, digno de filmes de fantasia. E uma curiosidade que poucos sabem: a imagem do Lago Moraine já estampou a nota de $20 canadenses por vários anos, tamanha sua representatividade e beleza para o país. Estar no Lago Moraine é viver aquele tipo raro de momento em que você percebe que a natureza, quando quer, consegue superar qualquer obra de arte criada pelo ser humano. Um lugar que parece ter sido desenhado à mão pelos próprios deuses da natureza. Agora chegamos a um dos cenários mais surreais e encantadores do planeta, a mágica Capadócia, no coração da Turquia. Imagine um vale repleto de formações rochosas esculpidas pela natureza ao longo de milhões de anos. Chaminés de fada, cavernas, cânions e cidades inteiras construídas no interior das rochas. A paisagem parece saída de um conto de fantasia, e de certa forma é mesmo. E o espetáculo começa ainda antes do amanhecer. À medida que o sol nasce, dezenas, às vezes centenas de balões de ar quente sobem lentamente, colorindo o céu com uma dança suave e silenciosa. Ver o sol nascer sobre os vales da Capadócia, cercado por balões, é uma daquelas experiências que ficam gravadas na memória e no coração. Mas a Capadócia não é feita só de céu. Aqui existem cidades subterrâneas inteiras, como Derinkuyu e Kaymakli, onde povos antigos construíram verdadeiros labirintos para se protegerem de invasões, vivendo por meses debaixo da terra. Caminhar por vales como o Vale do Amor, Vale das Rosas ou Vale dos Pombos é se perder, no melhor sentido, em um cenário de formas orgânicas, silêncio e beleza pura. E uma curiosidade que poucos sabem: as formações das chaminés de fada são resultado da combinação perfeita entre vulcanismo e erosão, criando estruturas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Estar na Capadócia é viver aquele tipo de viagem onde, a cada olhar, você tem certeza de que está dentro de um cenário que parece não pertencer a este mundo. Um lugar onde o céu, a terra e a história se encontram de forma absolutamente mágica. É hora de mergulhar em um cenário que desafia a realidade. Bem-vindo a Bora Bora, o verdadeiro sinônimo de paraíso. Uma ilha tão perfeita que parece saída de um sonho tropical. Localizada no coração da Polinésia Francesa, no meio do Oceano Pacífico, Bora Bora é cercada por uma laguna azul turquesa tão cristalina que mal dá para saber onde termina a água e começa o céu. O nome Bora Bora vem do tahitiano Pora Pora, que significa nascida primeiro. Mas não se engane, o que parece ser o início, aqui pode muito bem ser o ápice da sua ideia de beleza. No centro da ilha, o imponente Monte Otemanu se ergue como um guardião ancestral. Ao seu redor, bangalôs sobre a água flutuam como barcos imóveis. E à noite, o mar reflete o céu estrelado, criando uma sensação de levitar entre dois universos. As águas são mornas, transparentes e abrigam cardumes coloridos, arraias, tartarugas e até tubarões-limão que deslizam tranquilamente ao seu lado durante mergulhos. Bora Bora é mais do que destino, é um estado de espírito. Um convite ao descanso absoluto,
à contemplação, ao amor. Não é à toa que casais do mundo inteiro escolhem esse refúgio para viver dias que parecem eternos. Ao final desta viagem, celebramos a beleza e a diversidade do nosso planeta. Que essas imagens inspirem sonhos, descobertas e a vontade de conhecer o mundo que compartilhamos. Aproveita e se inscreva em nosso canal Trilhas e Destinos, deixar o seu like e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum roteiro épico como este e nos ajuda a continuar produzindo. Boa viagem e até a próxima!